Oi, gente. Então, vamos voltar aqui para o segundo momento do nosso quinto encontro hoje, sexta-feira, e a gente acabou de finalizar o caderno que a gente tinha começado na aula anterior e deu aquele problemazinho, eu rasguei a folha, né? Expliquei para vocês que isso tem a ver com a gramatura do papel, com a quantidade de páginas no caderno para a gente costurar, porque tem que ter resistência para linha. Tá certo? E tinha dito que a gente vai começar um novo processo para fixar a costura, vamos costurar novamente um outro caderno e que a gente já ia começar com ele todo pronto. Mas aí eu fiquei revendo aqui enquanto arrumava a bancada, acho que é legal a gente começar do zero. Vamos começar do zero e fazer um caderno completo, tá bom? Com exceção da feitura da cola, mas desde o envelhecimento do papel, o papel já vai estar pronto, a gente vai cortar o papel, a gente vai perfurar o papel e a gente vai marcar os furos e vamos costurar, tá bom? Fazer um processo inteiro de um livro, tá? E aí a gente volta a conversar logo menos, como se diz agora, não é isso? Tá bom? Até já. Vamos começar aqui, gente, do nosso iniciozinho aqui dos cadernos, tá? Eu tenho um papel envelhecido aqui. Esse papel, ele foi envelhecido nesse mesmo processo que a gente já conhece, da imersão no café. A diferença é que eu engomei. Engomei é a minha forma ainda de falar, né, antiga. Eu passei a ferro, tá bom? Usei um ferro quente e ferro de engomar, ferro de passar roupa, tá? E engomei todas as folhas e deixei dobrado. Eu já tenho aqui há um certo tempo esse papel, mas aí eu resolvi usar agora no nosso curso. Eu ia usar no outro projeto, mas eu resolvi usar no nosso curso para a gente fixar bem a costura. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o nosso caderno, tá? O acabamento dele. Tá bom? Aqui, esse foi o caderno que a gente fez. Eu ainda não fiz o acabamento aqui com verniz, você pode escolher fazer ou não, mas a gente vai fazer e vai mostrar no final, tá certo? Então esse é o nosso último produto, tá bom? Feito com papelão, tá? É isso aqui. E agora a gente vai marcar para perfurar. Tá bom? Como é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, o nosso caderno, lembra que vai ser esse tamanho aqui, né? A gente tá sempre escolhendo fazendo caderninho pequeno pra gente também economizar o papel aqui, tá? Então esse papel é o tamanho aqui, porque é o mesmo tipo. Vou dobrar no meio, tá bom? Ó, dobrei no meio, marquei bem o meio. E a partir do meio, gente, aqui é uma outra forma de fazer. Olha bem, eu vou marcar aqui, tá? Deixar esse estilete assassino aqui um pouco mais longe. Vocês lembram que ele... E eu vou marcar a partir do meio, ó, 3 centímetros. E mais 3 centímetros. Porque vai ficar esse aqui, tá? 3 e 3. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó. 3 centímetros e 3 centímetros, tá bom? Vou deixar aqui, então, já tenho o meu gabarito de furação. E eu vou usar sempre uma seta, porque eu vou furar sempre para um lado, tá bom? Então vamos trabalhar aqui o nosso papel. Vocês vão ver aqui que pelo tempo que ele foi usado, que ele foi envelhecido, né, e pelo processo que eu fiz para engomar, ele tem uma outra textura já. Vamos começar aqui do zero. E vamos fazer quantos cadernos derem para a gente fixar bem a costura, tá certo? E aí você vai ter a oportunidade de ir em casa fazer quando você quiser. Essa aula vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, né? A partir de agora, quer dizer, assim que terminar a aula, você já tem a disponibilidade de assistir, de convidar os amigos para assistirem, tá, gente? Vai ficar lá gravado por quanto tempo o YouTube permitir, né? A não ser que um dia o YouTube resolva tirar. Hoje eu deixei ali selecionado para a gente ouvir uma seleção de blues. Vamos lá deixar um blues rolando ali, enquanto a gente vai fazer o nosso processo, que é meio maçante, mas que também é terapêutico. Rasgar papel é terapêutico. Rasgar e amassar papel, né, gente? Eu particularmente gosto. Vocês gostam? Eu gosto de amassar papel, de rasgar.
E aqui a gente vai... Eu gosto sempre de ir ali, né? Arrumando a pilha. E aí, para não fazer um serviço só o tempo inteiro, já vamos... Lembram, né, gente? Eu marco de fora para dentro e de dentro para fora, tá? De fora para dentro, bem no centro, e de dentro para fora. E aí eu vou marcar todos os nossos cadernos. Aqui são as folhas ou fólios, vocês vão ouvir esse nome, que juntos formam os cadernos e juntos formam o livro. Tá bom? Então o nosso processo de cadernação é esse. Aumenta o som aí, bota uma musiquinha. E enquanto a gente vai dobrar todo, tá? E depois vamos fazer os nossos cadernos. Tá bom? Esse é o tempo que a gente vai fazer. Tem um papel menor que o outro. Eu vou colocar no meio. Eu nem lembro porque que esse papel é menor. Não sei se foi... Ele não foi engomado, o que que aconteceu com ele. Tá? Mas a gente disfarça ele aqui no meio do outro, tá bom? E vai dar certo. Não é porque o nosso caderno, nesse estilo mais rústico, ele não... Se for um outro tipo de projeto, você vai ter que trabalhar de fato com os papéis do mesmo tamanho. Eu não sei porque que esse papel tá menor, gente. Eu não lembro. Mas para o nosso tipo de projeto, não é um grande problema, tá certo? Né? Porque ó, depois ele vai ficar assim, como esse, assim, ó. Então não vai importar muito. Mas se você quiser, você pode chamar uma coisa chamada perfilar, tá? Que você vai aparar tudo aqui. Você vai colocar uma régua e vai aparar com o estilete aquele processo para as folhas ficarem todas exatamente do mesmo tamanho. Eu não gosto muito de simetria, particularmente não é o meu forte. Mas como eu já disse, talvez por uma impossibilidade minha de, né, por uma incapacidade minha de fazer um acabamento perfeito, eu acabo escolhendo fazer coisas que tenham essa assimetria, que sejam assimétricas, que não exijam esse acabamento tão primoroso, que a gente possa trabalhar mais a rusticidade. Não que o rústico não tenha um bom acabamento, não é isso, mas ele me permite outras possibilidades, né? E é por isso que eu gosto, tá? Então a gente vai fazer todos os cadernos, tá certo? Vamos fazer todos os cadernos e preparar para perfurar. Esse vai ser o nosso processo de hoje, tá, gente? A gente vai fazer um caderno todo e a gente vai usar essa linha. Ontem foi bem legal a dica, que a linha branca não dava para visualizar bem a costura. Então, vamos trabalhar com essa linha, que é inclusive a que vocês receberam, quem se inscreveu aí, recebeu um kit básico para dar o start na sua vida de encadernador. Porque eu espero que vocês se transformem em encadernadores, tá? Vocês perceberam que eu tenho a língua presa, né? Às vezes eu erro uma palavra que eu uso com tanta frequência, que é encadernação, eu às vezes digo errado. Enfim, é coisa de gente tantã mesmo. E como eu tô nesse processo, que eu fico aqui o tempo inteiro falando sozinho, embora o nosso apoio técnico tá aqui, de vez em quando me acompanhando, o Edson. Mas como eu fico falando como se vocês estivessem aqui, tá? Então eu vou construir os cadernos, 1, 2, 3, vamos lá, corta mais. E a gente vai, depois de cortar do caderno, a gente vai perfurar usando o nosso gabarito feitinho aqui com tranquilidade, tá bom? O nosso berço também feito aqui por nós, tá? E vamos cortar todos. Olha, gente, vamos retomar aqui nosso processo aqui, né? Tem os caderninhos já feitos aí. Vamos fazer 10 cadernos para a gente poder ter bem uma dimensão da costura, tá? Para a gente fixar bem a costura. Esse papel ele foi envelhecido com a própria borra do café, como eu falei para vocês que é possível, tá? E aí ele ficou ali naquela imersão, como eu já mostrei, como a gente já fez aqui.
tá? É o mesmo processo sempre desse envelhecimento, que aí vem perguntado se pode envelhecer com açafrão. Você pode fazer envelhecimento com outras cores, né? O café, ele dá esse tom escuro, mas você pode tingir o papel, fazer um acabamento de outra forma aí. O açafrão, ele vai dar um tom amarelado também, tá? Então você pode escolher aí à vontade a sua forma de customizar o seu papel para fabricar o seu livro, tá bom? Então é uma coisa bem à vontade, não tem um jeito certo de fazer, não tem um jeito errado, tem o seu jeito, tem o meu jeito, tem o jeito de quem faz, tá bom? Eu, como fico o tempo inteiro dizendo, né? Eu faço assim, tá? Cada um pode descobrir um jeito de fazer. Isso aqui é uma forma de fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Vou garantir aqui pelo menos 5 para não correr o risco de rasgar. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então vamos fazer cadernos de 5 folhas. Deixar todos muito bem alinhados, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou ter 10 cadernos e vamos fazer essa capa. Desde o início do curso eu mostro para vocês que eu já tinha ela pronta aqui. Então a gente vai usar, tá? Vamos perfurar os nossos cadernos usando o berço aqui. Deixa eu ver se ele está bem alinhado. Tá bem aqui pra gente ver. E eu vou fazer em pé. Para usar o agulhão aqui para entrar bem. E vou usar a seta sempre para um lado, ó, gente. A setinha aqui, então vai ficar sempre para cá, tá? Vou marcar bem e furar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vou fazer isso com todos os cadernos. Do jeito que ele sair aqui, eu já deixo ele guardadinho aqui, tá? Vou abrir aqui novamente os cadernos. E vamos organizar bem aqui, encostar ele bem, tá? Para que as folhas fiquem super alinhadas e a costura saia o mais reto possível, tá bom? Alinhar aqui no meu caderno e 1, 2, 3, já furei meu dedo ali. 4 e faltou um aqui. 5, tá bom? Lembra, eu vou tirar ele sempre para um lado só, ó, para ficar bem alinhado, tá bom? E vamos fazer isso com todos os cadernos, tá certo? A gente vai fazer assim com todos os 10 cadernos. A gente tá com os nossos cadernos furados, tá? Olha aqui. Os furos o mais preciso possível aqui, tá bom? E a gente vai costurar nossos cadernos, né? Essa será a nossa capa e esta será a nossa capa. A capa que vai receber o caderno será aqui. Eu vou fazer aquela marcação que eu já mostrei para vocês como eu faço, tá bom? Bem aqui no furo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então esse papelão já que já tá bem seco, né, gente? Ele tá bem fácil de fazer. Vocês lembram que ontem ele ainda estava molhado, porque a gente foi fazendo na hora. Mas essa era uma capa que eu já tinha aqui pronta e a gente está usando para a gente poder
fixar o nosso conteúdo costura, tá? E aqui são 10 cadernos, então eu vou tirar 10 vezes a linha, que ela precisa passar aqui junto com os nossos, por isso que eu faço maior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma capa, duas capas e mais uma sobra, para a gente não ter nenhuma surpresa. Até dá, gente, para no meio do processo, a gente, se a linha não der, a gente emendar a linha no meio do processo, ali num cantinho que não vai aparecer, tá certo? Mas é preferível que a gente tenha a linha que dê suficientemente para a gente fazer nosso trabalho, tá? Vamos lá, gente, então, para nossa gravação. Vou só confirmar assim aqui que tá gravando ou não. A gente já fez aquele processo, né, de medir aqui o nosso caderno, fazer os furos, e eu vou a linha, eu medi o tamanho de caderno 10 vezes o caderno mais a capa. Vou fazer aqui a nossa linha para o acabamento, um círculozinho, eu vou passar aqui por dentro e vou ter uma laçada, tá? E vamos fazer com a linha marrom, seguindo a dica da nossa parceira aí que está com a gente na aula, tá bom? Aqui, vou começar no primeiro furo, eu começo aqui da direita para a esquerda. E aqui eu vou passar por fora do caderno, tá, gente? Por fora do papelão. Começo por fora, tá? Vou por fora e vou segurar o meu caderno assim, para ir alinhando, tá? Esse é o processo aqui que eu vou fazer, tá bom? Vou por fora. Aqui, ó, já vou deixar o meu caderno alinhado, tá? Aqui, com furo. E aí, gente, ó, tensionar para fora e para cima. Vou voltar pelo mesmo furo, tentando não passar por dentro do caderno. Uso a linha, a agulha para levantar o caderno e me ajudar a passar aqui, tá bom? E aqui o primeiro processo aqui de costura não vai ficar tão tensionado, não vai ficar tão, mas eu vou tentando de ajustar o meu caderno aqui, tá? Aqui vou passar no segundo furo, vai ser melhor para tensionar. Vou passar no segundo furo meu caderno. Enquanto a linha estiver grande, ela demora um pouquinho mais. E aí, gente, é aquilo que eu falei na aula anterior. Aqui já dá para tensionar. Eu vou vir por fora, tá, gente, ó? Por fora do papelão, por fora da capa, por fora aqui, tá? Por fora, vou passar a minha agulha por aqui, ó, sempre da esquerda para a direita. E aqui já vou, gente, ó, alinhar bem furo com furo, ó, do caderno, tensionar para fora, tá? Vamos puxar aqui um pouquinho para tensionar o primeiro furo, ó, e tensionar para fora e para cima. E aqui eu vou passar por dentro do caderno, levantar com a agulha aqui, já deixa ali bem tensionada a linha, tá? Vou segurando aqui. O primeiro e o último caderno, gente, sempre dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque é esse momento que você tem que tensionar bem para ficar uma costura justa, tá? E vamos aqui, ó, tensiono, sempre mantendo a tensão aqui para sustentar meu caderno, tá bom? Aqui por fora, ó, vou por fora da capa, por fora da capa, minha linha aqui.
passo o fundo da agulha entre um vão e outro, entre uma costura e outra, tá? E vou tensionar já o meu caderno aqui, gente, ó. Intenciono para fora, tentando já manter justo, e para cima, tá? Então é para fora e para cima. E vou passar a minha agulha aqui, com a agulha já levanto o caderno, tentando já manter ele justo aqui, tensionada a linha, para fazer uma costura bem bonita, tá, gente? Com um bom acabamento. Já tensiono aqui novamente, ó, e vou para o quarto furo. Esse é o segredo. Para fora, aqui por fora do caderno, já sustentando o caderno aqui. Vocês percebem que aqui ele já está com uma sustentação, tá? Mas ainda não é perfeita. Aqui vou passar o fundo da agulha entre um vão e outro da costura. E aí, gente, continuando aqui, alguns cadernos já estão feitos, mas o processo é aquele, ó, tá? E aí a gente vai refazendo aqui. A gente tem separamos 10 cadernos, né? Pra gente poder aprender bem, tá? Então, ó, passo aqui opa, deixa eu alinhar bem. Meu dedo ainda tá sangrando, gente. Eu tentei colocar um band-aid aqui, mas com o esforço ele vai abrindo e tá machucando muito mais, tá? Como o caderno é pra mim, eu não tô... E aqui com a ajuda da agulha eu passo a linha, vou puxando bem aqui, tá? Vamos já pro segundo aqui, bom? E aqui, ó, com a ajuda da mesa, né, da bancada, para fora, tá? Para tensionar bem, passo pelo caderno anterior, sempre esse processo, gente, ó. Com a ajuda da agulha, levanto aqui, passo com o fundo da agulha pelo furo, tá bom? E vou puxar aqui, então acompanha aí, ó. Então, para fora e para cima. E aqui eu vou por dentro do furo, tá? Com a ajuda da agulha eu abro o caderno e vou aqui para o quinto furo, tá? Mantendo os caderninhos bem ajustados aqui para a costura ficar bem alinhada, tá? Olha aqui, para fora, tá? Pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto aqui. Opa, foi bem na mesa aqui. E vou, com o fundo da agulha, passar entre um caderno e outro. Entre uma costura e outra, né? Não é entre um caderno, tá? E para fora, para ajustar bem, ó, para fora e para cima, para fechar a nossa laçadazinha, tá bom? Por dentro, com a ajuda da agulha, levanto. E olha aqui, gente, só para tensionar um pouquinho mais, tá? Vou para cá. Volto aqui. Para fora, tá bom? Para não puxar, se eu puxar assim, eu vou rasgar. Então, para fora, pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto. Vocês percebam que eu estou segurando aqui os cadernos, né? Para já dar uma estabilizada também. Com o fundo da agulha, passo entre uma costura e outra. Para fora, o caderno vai se ajustando para cima. E por dentro, tá certo? Com a ajuda da agulha, levanto aqui o caderno. Vou pelo quinto furo e pelo caderno anterior. Aqui é mais fácil passar, ó, gente, tá bom? E
para fora, para cima. Vou pegar o próximo caderno, tá certo? Vamos lá pelo furo. Com a ajuda da agulha, eu abro o caderno. Aquela folhinha que estava diferente, lembra? Mas não tem problema não. Vai ficar aqui. Aqui, ó, já vou estabilizando. Aqui o caderno, ó. Já deu uma estabilizada para fora. E pelo caderno anterior, passar aqui com a ajuda da agulha. Levanto os cadernos, seguro aqui para estabilizar. Puxo toda a minha linha. Volto com o fundo da agulha entre uma costura e outra. Sempre da esquerda para a direita. E aqui. Segurou aqui. Solta ele. Ó, aqui para fora e para cima. E venho por dentro do furo, tentando não passar por dentro da linha, tá bom? Aqui no furo, com a ajuda da agulha, abro o caderno e vou aqui puxar a minha linha. Já venho para cá, para o furo do meio, para o terceiro furo. Solto, deixo a linha passar para fora. E pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto o caderno, passo o fundo da agulha e puxo aqui, eu vou alinhando para fora e para cima. De novo, pelo furo, com a ajuda da agulha, levanto bem. E vamos aqui. Tá certo? Ó, passei, puxo nesse sentido para dar uma tensionada pelo caderno anterior com a ajuda valorosa da agulha. Abro os cadernos, passo com o fundo da agulha e vou fazendo a minha costura para fora, para cima, por dentro do mesmo furo que saiu, né, gente? Opa, eu acho que uma costura eu errei aqui, gente. Eu não vou voltar, tá? Foi só um caderno, mas ele tá tensionado ali, tá? Ele tá preso, né? Só foi uma folha que ficou solta, um vão. Não vai fazer nenhuma diferença aqui na nossa costura, tá? Para fora. Isso a gente tem que prestar bastante atenção, né? E sempre pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto aqui o caderno e vou passar aqui, ó, pelo vão, tá? Ó, pra fora e pra cima. E vou pro meu próximo caderno. Tá certo? Vamos pegar o próximo caderno e a gente vai refazer todo o processo aqui, gente, ó. Dentro, fora. Vamos, gente, recomeçar aqui pelo caderno, tá? Pelo furo aqui, a gente tá aqui. Olha aí, já ia puxar a linha pelo sentido, nem nada a ver. Aqui, gente, então, ó, aqui por dentro, com a ajuda da agulha eu abro o caderno, então eu não consegui atingir aqui o meu objetivo. Vamos lá, pelo caderno, pelo furo, abro com a ajuda da agulha. Vamos para cá. Ok? Aqui, gente, ó, já para ir tensionando. Pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, abro, seguro os cadernos para estabilizar entre um vão e outro. Aqui para fora, para cima e por dentro, tá?
Vamos lá. Eu não abri todos os cadernos, vamos abrir aqui para a gente passar bem por dentro, tá, gente? Cuidado só para não passar por dentro da linha, tá? Aqui. Ó. Para fora aqui, assim, tá? Se puxar assim, posso rasgar o papel. Isso, inclusive, já aconteceu aqui no nosso curso. Pelo caderno anterior, levanto com a agulha, passo o fundo e fora, cima, para ajustar a nossa costura, tá bom? Por dentro do furo, com a ajuda da agulha, abro os cadernos e vou tensionando. Já vou tensionando a cada costura, tá, gente? Aqui para fora, pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto o caderno, passo aqui, fora, cima, para dar a ajustada final, a tensionada final no caderno, e vou com a minha linha aqui. Ela achou de enganchar, né? Quase todas as vezes. E aqui saiu eu com a linha, tá? Ó, fazendo aqui, fora. Vou passar pelo caderno anterior. Aqui é bem facinho sair, né, gente? Nesse cantinho, então, fora e cima. E vou para o meu antepenúltimo caderno. Vocês lembram que quando for no último caderno, a gente vai fazer todo um procedimento para ligar a capa ao nosso livro, né? Ao nosso bloco de cadernos, tá? Então, aqui, tensionei pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, abro os cadernos, seguro bem, passo o fundo da agulha e fora, cima. Vou dentro, com a ajuda da agulha, levanto o caderno, aqui, para o furo, tensiono para cá, pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto aqui, passo o fundo da agulha entre um vão e outro, fora, cima, dentro, levanto, passo e aqui já vou ajustando, tá? Aqui passo pelo caderno anterior, com a ajuda da agulha, levanto, seguro os cadernos para estabilizar, fundo da agulha entre um vão e outro, fora, cima, dentro, levanto, passo total aqui, já tensiono, vou para o último furo e passo aqui, levanto o caderno com a ajuda da agulha para passar o fundo da agulha entre um vão da costura e outro em cima. E agora eu vou costurar este caderno e esta capa, tá certo?